Olá pessoal, eu quero estar trazendo uma meditação no dia de hoje, da parte de Deus e da palavra do Senhor com você. Lá uma passagem bem conhecida em Gênesis, capítulo 3, uma passagem onde todos já ouviram falar algo da parte de Deus, que Ele está compartilhando algo com você nesta manhã. Aonde diz assim que, 3 e 6 de Gênesis, que a mulher quando ela viu que o fruto da árvore era bom e agradável para se comer, tomou do seu fruto e ainda deu ao seu esposo e comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Então aqui a gente vê que Deus já havia orientado aos dois que poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas aquela não era para comer, justamente aquela. Eles se interessaram e despertou um desejo por se alimentar daquele alimento que Deus disse que não se alimentassem. E além dela comer, ela ainda deu ao seu esposo. Às vezes cometemos erros que, além de nós errarmos, fazemos com que pessoas também pequem, por estar compactuando em algum erro conosco. E ali justamente o que não era para eles terem feito, eles fizeram. E aqui vem dizendo que quando eles se deram conta que estavam nus, porque o pecado ele traz vergonha. E quando você se depara com Deus e se depara com o pecado, aquilo lhe traz vergonha. E eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E quantas vezes a gente quer cobrir a nossa vergonha, quantas vezes a gente quer cobrir o nosso erro com simplesmente aventais de folhas que não cobrem nada. Que de tempo em tempo Satanás ele usa pessoas para tocar naquilo que está por trás do avental, aquilo que está em oculto em nossas vidas. E então tentamos chegar diante de Deus com aventais de desculpas. Tentamos chegar diante de Deus com aventais de desculpas, de ressentimentos, de argumentos. Quantos aventais de argumento a gente arruma para o Senhor? Não, Senhor, porque aquela situação, como se as pessoas ao nosso redor, situações ao nosso redor, são culpadas pelas atitudes que nós mesmos escolhemos tomar. E ali então, eles se esconderam porque quando eles ouviram a voz de Deus que caminhavam no jardim, eles se esconderam entre as árvores. E às vezes nós nos escondemos entre pessoas, mas tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor ouve, tudo o Senhor vê, porque não queremos nos separar com Deus. E ali então, na viração do dia, eles ouviram a voz de Deus que tantos amava e se esconderam. E ele chamou, aonde tu estás, Adão? Deus ele te chama nesse dia e ele te fala, te pergunta, aonde tu estás? Será que ele não sabe? Sim, ele sabe. Ele quer que, é uma pergunta retórica, onde ele quer que você reflita naquilo que você está respondendo para ele. Como Jesus ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse prontamente, sim, Senhor, eu amo. E de repente ele pergunta novamente, e na terceira vez ele para, porque aquela pergunta o incomoda de uma certa forma. Não, peraí, será que eu amo mesmo? Será que eu amo? Como realmente eu estou dizendo pela terceira vez que eu amo? Aí ele se constrangeu, ele viu, peraí, não, eu não amo tanto assim. Ele já sabe da resposta. Ele quer que nós pensemos naquilo que nós estamos respondendo a ele. E ele te pergunta, onde tu estás? Por que você está fora daquilo, da onde Deus te colocou? Por que você está fora do propósito aí onde Ele te plantou? O que você está fazendo entre as árvores? Eu chamei você para governar. Eu te dei um reino espiritual. Eu chamei você para governar. E o que você está fazendo entre as árvores? Seja você João, Antônio, Maria, Milena, Pedro. Seja você onde estiver. Deus está te perguntando o que é que você está fazendo aí. Onde tu estás? Ele está te perguntando onde tu estás para tu pensar no que você vai responder, porque você, é mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo quando Deus te chamou para estar entre
entre águias. Deus te chamou entre pessoas que trarão sobre a sua vida uma divina revelação, aonde lugares, ambientes, aonde Deus irá te trazer o discernimento do seu propósito. Deus está falando: o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo num ambiente onde eu não te coloquei? O que você está fazendo com meio de pessoas que vai atrasar o propósito meu na sua vida? O que você está fazendo nessa situação, submergida nessa situação, engessada, embotada nessa situação? Deus está te perguntando: o que você está fazendo aí? Eu te chamei. Eu tenho um reino espiritual, eu tenho um governo espiritual sobre a tua cabeça, e eu te pergunto: o que você está fazendo aí? Seja você quem for. Quando Ele te chamou para um propósito, Ele chamou Adão para governar aquele jardim, governar sobre todos os seres da face da terra, mas ele começou a ter comportamento de se esconder daquilo que Deus tinha como propósito para a vida de Adão. Não se esconda de Deus, não se esconda do propósito, não se esconda entre pessoas. Você é único na face da terra. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou, te designou, e Deus te envia um anjo para que você cumpra esse propósito. Mas às vezes você é rebelde ao mandado do Senhor, às vezes você é rebelde ao chamado do Senhor, e Deus está dizendo: o que você está fazendo aí? E quando ele ouviu, ele temeu, porque ele sabia que era Deus falando com ele, e não sou eu, é o próprio Deus que fala com você. Ei, eu não te chamei para você ficar escondido, eu não te chamei para você ficar entre árvores, eu te chamei para governar esse jardim, eu te chamei para governar, para administrar o meu reino, para ser embaixador do meu reino. Então levante a tua cabeça, tenha a imponência de uma águia e execute aquilo para qual você foi designado, aquilo para qual o Senhor então Ele te chamou. E ali ele disse: eu temi porque eu estava nu. Não tema a presença de Deus. Não sinta vergonha, porque não tem quem não peque, não tem quem seja bom. Todos nós pecamos, todos nós temos as nossas falhas, mas Deus está te chamando para um propósito espiritual. Deus te chamou para governar, Deus te chamou com excelência. E ele disse: não é porque eu temi, por isso eu me escondi. Mas o que eles não sabiam, não se deram conta, que era justamente a presença de Deus que os protegia. O que às vezes você não sabe é que é justamente a presença de Deus que te protege. É ela que te envolve, é ela que te leva a executar o plano de salvação, a executar o plano de Deus, até que Cristo, como Paulo lhe diz, seja gerado em você. É justamente essa presença, e é justamente dela que às vezes a gente corre, sendo que é a presença de Deus que guardava eles no jardim, era a presença, e eles estavam perdendo aquilo que os protegia, que era a presença de Deus. Ei, o que te protege, o que te guarda, é justamente aquilo que muitas vezes você tem rejeitado, aquilo que muitas vezes você tem trocado por outras coisas. É justamente isso que está te protegendo, é a presença de Deus. Então não se aparte dela, então não se esconda dela, porque o que te protege é a presença de Deus. É o que te cobre, é o que te envolve, é que te transforma. É a presença de Deus, que às vezes você se esconde. Não se esconda mais. Não troque essa presença, essa riqueza, esse penhor dado pela nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus na nossa vida, nos cercando, nos cobrindo, nos guardando, como era a presença dele que guardava aquele jardim. Em Salmos, capítulo 42, número 42, diz assim: que assim como a corça brama pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti. Por que Davi disse isso? Porque a corça, para quem não sabe, é um veado de pequeno porte, que ela corre velozmente. Ela tem uma audição muito aguçada, mas quando ela está com sede, a pele dela começa a exalar um odor, aonde ela passa a ser perceptível dos predadores, aonde então ela passa a ser uma presa fácil. E Davi, ele entendeu que para ele estar na presença de Deus, que para ele estar salvo, que para ele estar protegido, ele precisava estar encharcado dessa água, porque a carne dele começava a exalar o odor do pecado. E quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta da água purificadora, das águas do Espírito, a nossa carne começa a exalar o odor do pecado. A nossa carne, então, ela começa
começa a ter sede do pecado, porque ela se alimenta do pecado. Então Davi disse assim: eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas. E uma das coisas para mim me manter vivo na presença do Senhor é eu estar encharcado. Uma das coisas para mim me manter vivo na presença do Criador é eu estar encharcado das águas do Espírito. Porque senão a minha carne, ela começa a exalar um odor. Porque senão a minha carne, ela começa a atrair predadores para dentro daquela que é fraqueza em mim. Para dentro daquilo que é a minha vulnerabilidade. Então, em vez de eu expelir, eu começo a atrair predadores que são demônios, que se alimentam dos meus pecados. Porque lá em Gênesis, Deus diz assim, que o castigo da serpente seria dela andar sobre o ventre dela e ela se alimentaria do pó da terra. Mas semente não come terra, semente não come barro. Que barro era esse? Que pó era esse? Somos nós. Nós somos o pó da terra. Ela se alimenta dos nossos pecados. Porque a serpente, lá no Jardim do Éden, era só uma serpente. Mas lá em Apocalipse vem falar do dragão, que nada mais é que uma serpente que foi alimentada do quê? Dos nossos pecados. Mas esse dragão vai ser executado no final. Mas quando nós então alimentamos ela, quando nós pecamos, nós alimentamos a serpente e nos damos conta que a presença de Deus é que nos protege. Então falemos como Davi, que diz assim como a coça anseia das correntes de água, a minha alma tem sede de ti. As nossas almas, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Dessa presença gloriosa na nossa vida. A nossa alma se alimenta dessa água, se alimenta do Espírito de Deus, porque é essa água, é essa presença que nos cobre, que nos protege, que nos envolve. Quando a gente der conta que a presença de Deus é o que nos protege, a gente vai buscá-la incansavelmente, como uma coça que ela fica procurando, porque a coça não bebe água parada. A coça não bebe água de cisterna, mas ela vai nas fontes, ela vai nos mananciais. E Jesus é a fonte para que sacia a nossa alma. Então que você venha a entender nesse dia de hoje que o que te protege é a presença de Deus. Então não fuja dela, não se esconda, mas execute com excelência para dentro daquilo a qual você foi chamado e selecionado. Que você vai entender e compreender, vai absorver a felicidade e a alegria de se viver uma vida com propósito quando estamos na presença do Senhor. Tchau, tchau, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra venha edificar o teu coração. Amém?